Rapaz rico recupera a consciência em seu próprio funeral ao ouvir sua esposa e seu amante conversando sobre sua morte. Jonathan Harrington, um homem de meia-idade, com cabelos prateados, um homem cuja vida é um retrato de sucesso e complexidade. Nascido em uma família de classe média, ele trilhou seu caminho até o topo do mundo dos negócios com determinação e visão. Desde cedo, Jonathan demonstrou uma habilidade notável para identificar oportunidades e transformá-las em empreendimentos lucrativos. Com sua mente afiada e uma ética de trabalho incansável, Jonathan construiu um império empresarial diversificado, abrangendo setores que vão desde tecnologia até imobiliário. Sua capacidade de liderança e sua visão estratégica o tornaram uma figura respeitada e influente no mundo dos negócios. Apesar de seu sucesso profissional, Jonathan sempre valorizou sua família acima de tudo. Sua esposa, Elizabeth, é sua parceira de vida e sua fonte de apoio inabalável. Juntos, eles construíram uma vida repleta de amor, respeito e cumplicidade. Jonathan vê em Elizabeth não apenas uma esposa, mas também uma conselheira confiável e uma amiga leal. No entanto, por trás da fachada de felicidade conjugal, há segredos que ameaçam abalar a estrutura de sua vida. Jonathan descobre que sua esposa tem um amante, uma revelação que lança sua existência aparentemente perfeita em tumulto. Ele se vê confrontado com uma dor avassaladora e uma sensação de traição que o consome por dentro. Apesar da mágoa e da decepção, Jonathan luta para entender os motivos por trás da traição de Elizabeth. Ele se vê dividido entre o desejo de confrontar sua esposa e o medo de perder a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. A descoberta do caso de sua esposa o leva a questionar não apenas seu relacionamento com ela, mas também sua própria identidade e valores. A vida de Jonathan Harrington é uma montanha-russa de emoções, onde as altas do sucesso se misturam às baixas da traição e da incerteza. Sua jornada é uma saga de amor, perda e redenção, uma história que ilustra a complexidade dos relacionamentos humanos e a resiliência do espírito humano diante da adversidade. Antes de se tornar a esposa de Jonathan Harrington, Elizabeth vinha de origens humildes e uma vida marcada pela luta constante contra a pobreza. Criada em um bairro desfavorecido, ela viu desde cedo as dificuldades que a falta de recursos trazia para sua família. Determinada a escapar da pobreza, Elizabeth alimentava uma ambição desenfreada por dinheiro e poder, prometendo a si mesma que um dia alcançaria uma vida de luxo e conforto. Ao crescer, Elizabeth desenvolveu uma astúcia inata e uma habilidade para manipular as situações a seu favor. Ela entendia que, em um mundo dominado pela riqueza e pelo status, o dinheiro era a chave para abrir as portas para uma vida melhor. Com esse objetivo em mente, ela se dedicou a encontrar maneiras de melhorar sua situação financeira, muitas vezes recorrendo a meios questionáveis para atingir seus objetivos. Foi em uma festa da alta sociedade que Elizabeth conheceu Jonathan Harrington. Atraída pelo brilho de sua fortuna e pelo poder que ele representava, ela viu nele uma oportunidade de escapar de sua vida de privação e alcançar o sucesso que sempre desejou. Com sua habilidade para encantar e seduzir, Elizabeth conquistou o coração de Jonathan, envolvendo-o em sua teia de ambição e desejo. O casamento com Jonathan representava para Elizabeth não apenas uma união de amor, mas também uma ascensão social e financeira que ela tanto almejava. Ela estava determinada a garantir sua posição ao lado de Jonathan, disposta a fazer qualquer coisa para manter seu lugar na alta sociedade e desfrutar dos privilégios que a riqueza poderia proporcionar. No entanto, por trás de seu sorriso radiante e sua elegância impecável, Elizabeth escondia uma ganância insaciável por dinheiro e poder. Sua sede por mais nunca era saciada, e ela estava disposta a atrair aqueles que a rodeavam para garantir sua própria vantagem. A traição de Jonathan com um amante revelou apenas uma faceta sombria de Elizabeth, uma faceta que ela estava disposta a proteger a todo custo, mesmo que isso significasse destruir tudo que eles construíram juntos. O motivo pelo qual Elizabeth traiu Jonathan com um amante é uma mistura complexa de motivos emocionais e ganância por dinheiro. Desde o início de seu relacionamento, Elizabeth estava sedenta por riqueza e status social, e seu casamento com Jonathan foi, em grande parte, impulsionado por esses desejos.
Embora Elizabeth tenha conseguido ascender socialmente ao se casar com Jonathan, seu coração nunca esteve totalmente comprometido com ele. Ela viu em Jonathan não apenas um marido, mas uma fonte de conforto financeiro e segurança material. Seu amor por ele era superficial, baseado mais na conveniência do que em sentimentos genuínos. Porém, conforme o tempo passava, Elizabeth percebia que Jonathan não conseguia satisfazer completamente suas necessidades materiais e emocionais. Apesar de sua vasta fortuna, ele muitas vezes estava absorto em suas próprias preocupações e compromissos profissionais, deixando-a sozinha e negligenciada. Frustrada com a falta de atenção e os luxos extravagantes que tanto desejava, Elizabeth começou a buscar satisfação fora do casamento. Ela encontrou em um amante não apenas um escape para sua solidão, mas também uma fonte de conforto e prazer que Jonathan não conseguia proporcionar. Além disso, a ganância de Elizabeth por dinheiro continuava a impulsionar suas ações. Seu amante era uma figura influente e bem-sucedida por direito próprio, e ela via nele uma oportunidade de obter ainda mais riqueza e poder. Ela estava disposta a arriscar tudo, incluindo seu casamento com Jonathan, em busca de uma vida ainda mais luxuosa e confortável. Assim, a traição de Elizabeth não foi apenas um ato de infidelidade, mas também uma manifestação de sua ganância insaciável e seu desejo implacável por mais. Ela estava disposta a sacrificar o amor e a confiança de Jonathan em troca de uma vida de indulgência e opulência, revelando a verdadeira extensão de sua ambição desmedida e seu desapego aos laços do verdadeiro compromisso e afeto. Após algum tempo de casados, Elizabeth, já presa em sua ganância por mais dinheiro e poder absoluto, resolve fazer algo que acabará com a vida de Jonathan. Ela, juntamente com seu amante, elabora um plano para envenenar Jonathan para que assim o mesmo viesse a falecer e deixar sua fortuna para ela. E o pior de tudo é que Jonathan não desconfiava de nada pela razão de estar sempre ocupado cuidando dos negócios para assim sustentar sua família. O plano de Elizabeth para envenenar Jonathan e herdar sua fortuna foi meticulosamente elaborado, envolvendo uma série de manipulações e mentiras cuidadosamente planejadas para encobrir seus verdadeiros motivos. Elizabeth começou seu plano realizando pesquisas discretas sobre venenos e métodos de envenenamento que deixariam poucos vestígios. Ela fez isso com extrema cautela, garantindo que suas atividades não levantassem suspeitas. Após identificar o veneno adequado, Elizabeth procurou maneiras de adquiri-lo sem deixar rastros. Ela usou conexões obscuras e contatos secretos para obter o veneno sem levantar suspeitas, garantindo que sua participação permanecesse oculta. Com o veneno em mãos, Elizabeth planejou cuidadosamente como administrá-lo a Jonathan sem que ele desconfiasse. Ela escolheu uma ocasião especial, como um jantar romântico em casa, para colocar seu plano em prática. Antes do jantar, Elizabeth agiu de forma carinhosa e atenciosa, reforçando a falsa imagem de uma esposa amorosa e dedicada. Ela usou suas habilidades de manipulação emocional para ganhar a confiança de Jonathan e garantir que ele não suspeitasse de seus verdadeiros motivos. Durante o jantar, Elizabeth misturou sutilmente o veneno na comida ou na bebida de Jonathan, garantindo que ele não percebesse nada de errado. Ela monitorou de perto sua reação, disfarçando qualquer sinal de preocupação ou nervosismo, igual. Após a administração do veneno, Elizabeth agiu rapidamente para encobrir qualquer evidência de seu crime. Ela descartou cuidadosamente qualquer vestígio do veneno, garantindo que não houvesse provas de sua participação no envenenamento. Quando Jonathan começou a mostrar sinais de envenenamento e eventualmente sucumbiu à doença, Elizabeth fingiu estar devastada pela perda de seu amado marido. Ela manipulou as emoções das pessoas ao seu redor, garantindo que sua atuação fosse convincente e sem suspeitas. O plano de Elizabeth para envenenar Jonathan foi um testemunho de sua astúcia e falta de escrúpulos. Ela estava disposta a ir até as últimas consequências para conseguir o que queria, mostrando que sua ambição e ganância não conheciam limites. Antes mesmo da morte de Jonathan, Elizabeth entrou em contato com legistas influentes e corruptos, oferecendo-lhes uma quantia generosa em troca de sua cooperação. Ela instruiu-os a declarar a causa da morte como uma doença desconhecida ou algo igualmente vago, que não levantasse suspeitas sobre envenenamento.
Enquanto os legistas realizavam a autópsia de Jonathan, Elizabeth garantia que qualquer evidência do veneno fosse cuidadosamente removida ou encoberta. Ela usava suas conexões para garantir que qualquer descoberta incriminadora fosse suprimida ou distorcida. Além de subornar os legistas, Elizabeth exercia pressão sobre as autoridades responsáveis pela investigação da morte de Jonathan. Ela usava sua influência e recursos para garantir que qualquer suspeita de envenenamento fosse descartada e que a morte de Jonathan fosse considerada um mistério sem solução. Para reforçar a narrativa de que a morte de Jonathan foi devida a uma doença desconhecida, Elizabeth manipulava a mídia, plantando histórias e rumores que desviavam a atenção do verdadeiro motivo por trás de sua morte. Enquanto o público lamentava a morte de Jonathan, Elizabeth mantinha uma fachada de luto e tristeza, fingindo estar devastada pela perda de seu marido. Ela usava suas habilidades de atuação para garantir que suas emoções parecessem genuínas e sem suspeitas. Graças ao suborno aos legistas e à manipulação de evidências, a verdadeira causa da morte de Jonathan foi encoberta com sucesso, permitindo que Elizabeth escapasse impune de seu crime hediondo. A falsa declaração da causa da morte como uma doença desconhecida criou uma cortina de fumaça que obscurecia a verdade, protegendo Elizabeth de qualquer suspeita ou investigação. Em um cenário sombrio e solene, onde a tristeza paira pesadamente no ar, Jonathan Harrington repousa em um caixão de mogno polido, rodeado por coroas de flores perfumadas e rostos sombrios. Seus olhos permanecem cerrados, e sua respiração é quase imperceptível, enquanto seus entes queridos se despedem dele com lágrimas e palavras de pesar. Porém, no momento em que todos acreditam que Jonathan está além do alcance da consciência, algo extraordinário acontece. Em meio ao silêncio solene do funeral, seus sentidos começam a despertar lentamente, e ele se torna consciente de seu entorno. Ele pode ouvir as vozes embargadas pela tristeza, sentir o toque suave das mãos que se despedem e perceber o aroma suave das flores que o rodeiam. No entanto, apesar de sua mente estar alerta e desperta, Jonathan se encontra aprisionado em seu próprio corpo, incapaz de se manifestar ou comunicar sua consciência aos outros. Ele está completamente consciente de cada palavra pronunciada e cada lágrima derramada em sua homenagem, mas está confinado ao silêncio, uma testemunha impotente de seu próprio funeral. Enquanto sua família e amigos compartilham suas memórias e lamentam sua partida, Jonathan é consumido por uma sensação de surrealismo e incredulidade. Ele anseia desesperadamente por uma maneira de se fazer ouvir, de confortar aqueles que o amam e de revelar a verdade por trás de sua aparente partida. Assim, em meio à comoção do funeral, Jonathan Harrington enfrenta uma batalha interna silenciosa, lutando para encontrar uma maneira de romper as barreiras que o prendem e revelar sua presença àqueles que estão reunidos ao seu redor. Ele é um espectador relutante de sua própria despedida, esperando ansiosamente por uma oportunidade de fazer sua presença conhecida antes que seja tarde demais. Enquanto o funeral de Jonathan Harrington prossegue em uma sala adjacente, sua esposa Elizabeth e seu amante, Charles, se encontram em um canto discreto do salão, acreditando que estão longe de qualquer possibilidade de serem ouvidos. Elizabeth, com os olhos marejados de lágrimas falsas, lança um olhar cauteloso ao redor antes de começar a falar, sua voz baixa e carregada de ansiedade. Elizabeth, Charles, precisamos ser cuidadosos. Não podemos correr o risco de sermos descobertos. Charles, um homem de semblante frio e olhar calculista, acena com a cabeça em concordância, mantendo sua voz em um sussurro conspiratório. Charles, compreendo, Elizabeth. Mas devemos garantir que nossos planos continuem conforme o esperado. Elizabeth, com uma expressão determinada, não se preocupe, Charles. Eu já subornei os legistas para garantir que a causa da morte de Jonathan seja listada como uma doença desconhecida. Não haverá nenhuma investigação que nos incrimine. Charles, com um sorriso de satisfação, excelente. Parece que nossos esforços valeram a pena. Em breve, toda a fortuna de Jonathan estará em nossas mãos. Elizabeth, com um brilho ganancioso nos olhos, sim, e então finalmente seremos livres para viver a vida que sempre sonhamos. Nada poderá nos deter.
Enquanto conspiram em segredo, os verdadeiros motivos de Elizabeth e Charles são revelados, e uma cobiça insaciável por poder e riqueza, e uma traição vil que desrespeita não apenas a memória de Jonathan, mas também os laços sagrados do matrimônio. Eles estão determinados a seguir em frente com seu plano maligno, sem remorso ou hesitação, enquanto o homem que eles acreditam estar morto permanece cativo de sua própria consciência, incapaz de interferir em seus nefastos desígnios. Seus olhos se abrem amplamente, revelando uma mistura de surpresa e horror diante da revelação chocante que está ocorrendo diante dele. Seu rosto, antes sereno e tranquilo, se contorce em uma máscara de desespero e angústia, suas características marcadas pela dor dilacerante que consome sua alma. Uma sensação de vertigem o assalta, fazendo com que seu corpo reaja instintivamente, buscando apoio para evitar desmoronar diante da avalanche emocional que se aproxima. Seu peito se contrai em uma agonia silenciosa, como se estivesse sendo perfurado por uma lâmina afiada, cada batida de seu coração ecoando a dor que consome sua alma. Seus lábios tremem ligeiramente, incapazes de articular as palavras que estão borbulhando em sua mente, sufocados pelo peso avassalador da traição que acaba de testemunhar. Uma lágrima solitária escorre pelo seu rosto, testemunha silenciosa da tristeza profunda que se instala em seu coração, uma dor que transcende as palavras. Seu coração parece pesar uma tonelada, cada batida um lembrete doloroso da traição cruel que dilacera sua alma, uma ferida aberta que nunca cicatrizará completamente. Enquanto a conversa nefasta de Elizabeth e Charles atinge seu ápice, uma reviravolta surpreendente ocorre, deixando todos os presentes atônitos e sem palavras. Jonathan Harrington, o homem que todos acreditavam estar morto e enterrado em seu próprio caixão, se levanta lentamente, como um espectro emergindo das sombras da morte. Um murmúrio de choque e incredulidade se espalha pela multidão, enquanto as testemunhas do funeral se aglomeram em volta do caixão, incapazes de acreditar no que estão vendo diante de seus olhos. O rosto de Elizabeth, uma máscara de surpresa e horror, se contorce em uma expressão de pura incredulidade, seus olhos arregalados de terror ao testemunhar o marido que ela pensava estar morto agora de pé diante dela. Charles, o amante traidor, recua instintivamente, seus lábios tremendo em uma mistura de medo e confusão, incapaz de compreender o que está acontecendo diante dele. Gritos de pavor ecoam pelo salão, enquanto pessoas desesperadas correm para se afastar do que elas acreditam ser um fantasma, suas mentes incapazes de processar a realidade perturbadora diante delas. Jonathan, sua figura erguida e imponente, olha ao redor com uma expressão de determinação sombria, seus olhos fixos na esposa traidora e em seu cúmplice assustado, como se estivesse pronto para enfrentar as consequências de suas ações. O caos reina enquanto as pessoas tentam se afastar da figura ressuscitada, suas mentes incapazes de aceitar a verdade inconcebível que se desenrola diante delas. Elizabeth, sua voz presa na garganta, olha para Jonathan com uma mistura de medo e remorso, suas mentiras expostas diante de todos, sem lugar para se esconder de sua traição escancarada. Charles, seu rosto pálido de pavor, recua ainda mais, seus passos vacilantes enquanto ele luta para processar a reviravolta perturbadora que ameaça desvendar seus planos malignos. O silêncio pesado se abate sobre o salão, apenas o som abafado das respirações agitadas e o murmúrio distante das vozes perturbadas rompendo a quietude sepulcral do momento. Jonathan, seu semblante impassível, avança em direção à esposa e ao amante, uma aura de autoridade e justiça emanando dele, como se estivesse determinado a confrontar aqueles que tentaram lhe roubar tudo o que ele tinha. As palavras fogem de Elizabeth e Charles, suas mentes atordoadas e incapazes de articular uma resposta coerente diante da revelação chocante que se desenrola diante delas. Um arrepio percorre a espinha de todos os presentes, uma sensação de horror e fascínio diante do que eles testemunham, suas mentes lutando para aceitar a realidade inconcebível que se desdobra diante delas. Jonathan, sua presença imponente, lança um olhar penetrante sobre a multidão atônita, seus olhos ardendo com uma determinação sombria, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino lançasse em seu caminho. O caos e a confusão reinam enquanto as pessoas tentam processar a reviravolta extraordinária que se desenrola diante delas, suas mentes incapazes de aceitar a verdade chocante que agora está clara como o dia.
Enquanto a multidão ainda se recupera do choque inicial de ver Jonathan emergir de seu próprio caixão, ele ergue a mão em um gesto silencioso, chamando a atenção de todos para si. Seu olhar varre a assembleia, cada traço de seu rosto contando a história de traição e desespero que ele suportou em silêncio por tanto tempo. Meus amigos, familiares e conhecidos, ele começa, sua voz ressoando pelo salão em um tom firme e autoritário. O que vocês testemunharam aqui hoje é mais do que uma ressurreição física. É uma revelação de verdades escondidas, de esquemas malignos tecidos às minhas custas. Os murmúrios começam a se espalhar pela multidão, cada pessoa capturada pela gravidade das palavras de Jonathan, suas mentes inquietas com a expectativa do que está por vir. Elizabeth, Jonathan continua, sua voz gotejando com uma mistura de mágoa e indignação, minha própria esposa, a mulher em quem confiei meu coração e minha vida, foi a arquiteta de minha suposta morte. Ela planejou meu assassinato para herdar minha fortuna e viver uma vida de luxo às minhas custas. Um silêncio pesado cai sobre o salão, os olhares de incredulidade e horror fixos em Elizabeth, que agora está pálida de terror diante da revelação de seu crime. Mas não é apenas a ganância que motivou seus atos, continua Jonathan, sua voz ecoando com uma intensidade sombria, é a falta de empatia, a crueldade de alguém disposto a sacrificar a vida do próprio marido por ganhos materiais. Um murmúrio de descrença se eleva da multidão, cada pessoa chocada com a maldade revelada de Elizabeth, suas mentes incapazes de compreender a profundidade da traição que ela cometeu. Enquanto isso, nos bastidores, uma pessoa rápida de pensamento pega seu telefone e disca freneticamente para a polícia, revelando o esquema diabólico de Elizabeth chamando por justiça. Minha única esperança, conclui Jonathan, seu olhar fixo em Elizabeth com uma intensidade penetrante, é que a justiça seja servida e que aqueles responsáveis por essa traição vil sejam responsabilizados por seus crimes. Enquanto a tensão se instala no salão, as luzes azuis e vermelhas da polícia piscam do lado de fora, anunciando a chegada iminente das autoridades. Com passos firmes e determinados, os policiais entram no local, seus olhares sérios varrendo a multidão em busca da culpada pelo crime hediondo que foi revelado. Elizabeth, agora pálida e trêmula de medo, sente o chão se abrir sob seus pés quando os olhos dos policiais se fixam nela. Ela recua instintivamente, suas mãos tremendo de ansiedade enquanto os agentes se aproximam, prontos para levar a verdade à luz. Elizabeth Harrington, você está sob prisão por suspeita de conspiração para cometer assassinato e fraude, anuncia o delegado dos policiais, sua voz ecoando pelo salão em um tom grave e solene. Elizabeth tenta protestar, suas palavras presas na garganta enquanto ela luta para encontrar uma desculpa plausível para suas ações desprezíveis. Seus olhos buscam desesperadamente os de Jonathan, implorando por misericórdia e perdão, mas ele se mantém imperturbável, seu rosto uma máscara de indignação e mágoa. Jonathan, por favor, você tem que acreditar em mim, ela súplica, suas palavras ecoando pelo salão em um lamento angustiado. Eu não fiz isso, eu juro. Foi tudo um mal-entendido, uma armadilha elaborada para nos separar. Mas suas palavras caem em ouvidos surdos, pois Jonathan se mantém firme em sua decisão, sua confiança abalada pela traição da mulher que ele um dia jurou amar. Os policiais prendem Elizabeth e seu amante, levando-os sob custódia temporária enquanto conduzem a investigação sobre o crime contra Jonathan. Ela luta e se debate, suas palavras de negação e súplica ecoando pelo salão, mas é em vão. Enquanto ela é levada para fora, a verdade finalmente se revelando diante de todos, Jonathan permanece silencioso, sua expressão uma mistura de dor e resignação. Ele sabe que o caminho para a verdadeira justiça será longo e árduo, mas está determinado a buscar a verdade e garantir que aqueles que o traíram sejam responsabilizados por seus atos vis. Com o desenrolar das investigações sobre o crime hediondo perpetrado por Elizabeth Harrington e seus cúmplices, a justiça finalmente prevalece. Após uma minuciosa análise das evidências e um processo legal meticuloso, todos os envolvidos no acobertamento do crime são levados à justiça e responsabilizados por suas ações. Os legistas, que foram subornados para falsificar os relatórios da autópsia de Jonathan Harrington,
são julgados e considerados culpados por obstrução da justiça e manipulação de provas. Suas licenças médicas são revogadas e eles são condenados a cumprir penas de prisão condizentes com a gravidade de seus crimes. Além disso, qualquer indivíduo que tenha participado do encobrimento do crime, seja por suborno, conivência ou omissão, enfrenta a justiça. Cada um é julgado de acordo com sua participação no esquema vil e é sentenciado de acordo com a lei. Elizabeth Harrington e seu amante, Charles, são submetidos a um julgamento justo e imparcial, onde são considerados culpados por conspiração para cometer assassinato, fraude e uma série de outros crimes relacionados. Eles recebem sentenças severas, garantindo que permaneçam atrás das grades pelo tempo adequado para refletir sobre suas ações desprezíveis. Com a conclusão do julgamento e a prisão de todos os envolvidos, um senso de justiça é restaurado à comunidade, enquanto aqueles que foram traídos por Elizabeth Harrington encontram algum consolo na punição de seus agressores. Embora as cicatrizes emocionais do ocorrido possam nunca desaparecer completamente, a certeza de que os culpados foram levados à justiça traz um senso de encerramento e alívio para todos aqueles que foram afetados por essa terrível tragédia. Após acompanhar essa história repleta de reviravoltas e revelações chocantes, convido você, espectador, a compartilhar suas opiniões e reflexões nos comentários abaixo. O que você achou dessa situação extraordinária? Já passou por experiências semelhantes de traição ou injustiça? Não deixe de compartilhar seus pensamentos conosco nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Se inscreva no canal e deixe seu gostei.